Olá, sejam bem-vindos à página do Instituto Psique Vida e Saúde. Eu sou a Simone Vidal e nesse vídeo eu vou explicar como lidar com as nossas emoções e com o estresse nesse período de isolamento social. Para contextualizar, é importante entender primeiro o que é o estresse, quais são os estímulos que deflagram o estresse na nossa rotina, quais são os sintomas e em que fase do estresse você pode estar vivenciando nesse momento de isolamento social, para então você conseguir aprender a lidar melhor com as suas emoções e com o seu estresse. Bom, o estresse ele faz parte do nosso mecanismo de sobrevivência. É uma resposta fisiológica, psicológica e comportamental que surge quando procuramos nos ajustar ou adaptar às pressões internas e externas. Essa resposta ela é necessária para que a gente possa enfrentar os perigos, os obstáculos e os desafios da vida. O grande problema do estresse é quando a pessoa não consegue retornar ao patamar de equilíbrio através de um relaxamento. Ela fica constantemente em estado de alerta. Então, se o estresse se tornar crônico, ele provoca prejuízo na nossa qualidade de vida e vai gerar adoecimento. Então, quais seriam os estímulos externos e internos que causam o estresse? O primeiro estímulo são os estímulos biológicos, que são reações do nosso corpo com o meio ambiente, desequilíbrios hormonais, alimentação inadequada, sedentarismo, esforço físico excessivo. Então, percebam que a forma que o nosso corpo tem de proteger a nossa vida, a nossa sobrevivência, é justamente acionando o mecanismo de defesa, acionando o sistema nervoso autônomo. E aí, nesse momento, eu tenho que explicar para vocês os estímulos psicológicos, que são a percepção, a interpretação e o posicionamento diante dos fatos da vida. Bem, se vocês pararem para pensar, nesses dias de isolamento social, o que mais a gente vê são notícias a respeito do coronavírus o tempo todo. Seja na internet, nas redes sociais, seja nos jornais, na televisão, em todas as mídias. O que se fala o tempo inteiro é sobre o vírus. E o que acaba acontecendo? A forma como você percebe, capta as informações através dos seus sentidos e aí você interpreta essas informações e como você acaba se posicionando é o que vai fazer com que o seu estresse seja maior ou menor. Algumas pessoas com um perfil mais introvertido lidam melhor com essa situação de isolamento e até aproveitam esse momento para introverter, fazer reflexões sobre a vida, ler livro, tomar um bom vinho, descansar, fazer suas atividades de rotina de uma forma natural e tranquila. As pessoas mais extrovertidas, elas sentem uma necessidade maior de contato com o externo, de sair, de encontrar com amigos, de ter uma rotina diferenciada. E aí, para essas pessoas, é um pouco mais difícil lidar com a própria vida e a família nesse período de isolamento. O mais importante é a gente perceber que a parte psicológica é fundamental. Porque, dependendo da forma como você entende esse período de isolamento, é a diferença se você vai ter picos de ansiedade, picos de estresse, porque vai começar, com o passar dos dias, a ter uma movimentação de dentro para fora. Muitas pessoas começam muito bem um período de isolamento, no início está tudo bem, só que com o passar dos dias, a necessidade de ter contato com as pessoas, de ver pessoas queridas, começa a bater e a pessoa começa a sentir realmente a solidão, se sentir sozinha.
se sentir sem ter a possibilidade de dar um abraço, de dar um carinho para uma pessoa querida, e isso começa a abalar emocionalmente. Então, existem também alguns estímulos que nós chamamos, são estímulos psicológicos internos e que vai ser bastante desafiador, que são as questões com relação à autoestima, à autoimagem, as frustrações que a pessoa vivencia, desânimo, o medo de perder o emprego, de não ter como sobreviver. Todas essas situações, todas essas emoções começam a vir à tona e deflagram um processo de estresse. Nós também temos alguns estímulos que são chamados de estímulos socioculturais, que são as exigências externas do trabalho, da sociedade, a necessidade da gente estar sempre pronto para reagir, para lutar, para fazer, atender às demandas, né, sociais da nossa sociedade moderna, em que nós temos que ser sempre vencedores. E essa exigência, muitas vezes, começa a gerar um estresse na vida da pessoa. Outro estímulo são os estímulos ambientais, como, por exemplo, poluição, ruído, barulho do trânsito, superlotação nas conduções, né, dos meios de transportes, a violência e agora, né, nesse momento, esse vírus que está causando uma pandemia mundial. Isso tudo são elementos estressores que acabam aumentando o nível de estresse de pessoa para pessoa. Outros estímulos são os estímulos eventuais, que podem causar o estresse, como, por exemplo, a pessoa sofrer um trauma, ser demitida, ter uma separação, vivenciar um luto ou estar atravessando dificuldades financeiras. Todos esses estímulos externos e internos, eles fazem com que a gente comece a aumentar o nível do estresse e gerar alguns sintomas que são muito importantes vocês prestarem atenção para perceber se vocês já estão sentindo esses sintomas agora nesse período de isolamento. Os sintomas musculares são relacionados à parte de um cansaço. Mesmo estando dentro de casa, sem poder sair, você se sente mais cansado do que se estivesse tendo uma rotina normal de sair à rua e trabalhar. Começa a sentir dores no pescoço, dores no ombro, sentir que suas costas, seus braços, suas pernas estão sempre em constante tensão. Esses são sintomas musculares de que te sinaliza, o seu corpo te mostra que algo está acontecendo. Ou seja, você precisa ficar atento porque você está começando a aumentar o seu nível de estresse. Outros sintomas são sintomas vegetativos que nós não temos o controle, porque é disparado pelo nosso sistema nervoso autônomo. São as palpitações no coração, a nossa pressão arterial começa a aumentar. Então, pessoas que normalmente têm uma pressão normal, quando elas entram num pico de estresse, a pressão arterial aumenta. Dificuldades intestinais e digestivas, ou seja, às vezes a pessoa fica com o intestino preso, ou então, pelo contrário, começa o intestino a funcionar mais rápido, né? E a pessoa tem até um pouco de diarreia, uma transpiração excessiva, uma dificuldade para respirar. Um dos sintomas que hoje a gente precisa ficar muito atento é a questão da respiração. Justamente porque o coronavírus também tem como um dos seus sintomas a dificuldade na respiração. Então, para não confundir, é importante você observar os sinais, as sinalizações do seu corpo, porque você pode estar passando por um pico de estresse muito grande e ter dificuldade de respirar e não necessariamente estar contaminado com o vírus. Bom, outros sintomas que também a gente tem que levar em consideração são os sintomas mentais, ou seja, uma impaciência, um mau humor, uma irritação, uma inquietação. A pessoa às vezes tem explosões de raiva ou, ao contrário, explosões de choro.
não consegue dormir, começa a ter distúrbios no sono, ter insônia, sono fica agitado, ou dorme, acorda, o sono interrompido. Você precisa observar se você está nesse momento de isolamento social tendo algum desses sintomas. Por quê? Porque se você tiver esses sintomas, a gente agora vai começar a falar sobre as fases do estresse. No primeiro momento, a primeira fase do estresse é a fase de alerta, ou seja, quando você toma aquele choque, toma um susto e o seu corpo se prepara para entrar no processo de luta-fuga, para ter uma reação àquele elemento, aquele estímulo estressor. Nessa primeira fase, o ideal é que você você tomou o susto, seu corpo se preparou para a reação, mas depois volta a calma, volta à estabilidade normal. Agora, a segunda fase do estresse é a fase da resistência. Nessa fase é quando você já está com dificuldade para relaxar. Você começa a ter falta de concentração, você começa a ficar sempre com aceleração, palpitação no coração, você fica tenso o tempo inteiro. Essa é a fase da resistência. Temos também a terceira etapa, que é a quase exaustão. Nessa fase de quase exaustão, existe uma queda na sua resistência física, na sua resistência emocional. Começa a liberar o seu corpo, entendendo que você está em perigo, começa a liberar cortisol na sua corrente sanguínea. Só que a grande quantidade de cortisol na sua corrente sanguínea acaba gerando um enfraquecimento do seu sistema imunológico. E aí é muito importante ficar atento, porque quando isso começa a acontecer, o seu corpo, com a sua imunidade mais baixa, fica vulnerável a doenças e a resfriados, gripes. Então, qualquer doença fica mais fácil de você ficar exposto. E outra coisa, nessa fase também há uma queda na produtividade, na criatividade, justamente porque a pessoa começa a entrar num processo de descarrilamento. Ela não consegue mais dar conta. Essa fase da quase exaustão é um momento que você precisa estar muito, muito, muito atento aos sinais do seu corpo e procurar uma ajuda médica, para poder ver qual seria a melhor alternativa quando você não está mais dando conta, ou uma ajuda médica ou uma ajuda psicológica. A fase de exaustão é o final da linha. Há um aumento do nível de estresse, há um desequilíbrio, a falta de concentração é constante, a pessoa já não consegue mais trabalhar, não consegue dormir bem, ela oscila entre uma apatia e uma irritabilidade constante que vai gerar um monte de consequência na sua vida pessoal e na sua vida, no seu trabalho, nas suas relações. Então, pessoal, é muito importante ficar atento aos sinais que o nosso corpo dá diante das situações que nós vivemos na nossa rotina comum. E agora, nesse momento de isolamento social, é muito mais importante, porque se você, nesse período de isolamento, começa a ter esses sintomas, seja sintoma físico, no corpo, seja sintomas emocionais, fica atento, procura ajuda. Eu sei que nesse momento tá difícil para a pessoa sair, mas procura conversar com alguém, procura ajuda, porque quanto mais tempo levar para cuidar dessa parte, mais vulnerável o seu corpo vai ficar, mais fragilizado o seu sistema imunológico vai ficar. O nosso corpo, todos os nossos sistemas trabalham de forma integrada. E aí, quando você começa a entrar numa pirâmide de estresse cada vez mais alto, a tendência é que o seu funcionamento interno, os seus sistemas, comecem a entrar em colisão. E a primeira coisa que acontece é baixar a sua imunidade. E nesse momento, o que a gente mais precisa para não adoecer é manter a nossa imunidade intacta. Ok, eu sei que muitas vezes é bem difícil, mas a pessoa tem que fazer um pequeno esforço na sua rotina.
Então, como que a gente pode lidar com as nossas emoções nesse período de isolamento social? O ideal é que você procure fazer a sua rotina. Não deixa a vida te levar, vida leva eu, como na música. O ideal é que você procure estabelecer para você mesmo uma rotina de atividades. Dependendo da sua faixa etária e dos seus compromissos, muitas pessoas estão trabalhando em regime de home office, mas após, se você estiver trabalhando ou tiver que estudar, se estiver tendo aulas, né, pela internet, que agora foi liberado o ensino à distância, procura não só cumprir as suas tarefas, as suas obrigações, mas procura fazer alguma coisa que você goste. Se você gosta de fazer atividade física, procure fazer atividade física, mesmo que seja dentro da sua casa, do seu quarto, no espaço que você tiver disponível. Procure fazer meditação, trabalhar a parte respiratória. Muitas meditações guiadas ensinam como você respirar corretamente. Isso vai ajudar também a você se estabilizar, manter o equilíbrio. Outra coisa que é bem lúdica e interessante, mesmo que você não tenha o hábito, é você procurar fazer alguma atividade com as suas mãos. Faça colagens, faça desenhos, pinturas, mesmo que você não tenha um talento artístico, mas faça, porque quando você expressa a sua emoção através do papel, seja escrevendo o que você está pensando, seja desenhando, seja fazendo uma colagem, aplicando qualquer tipo de técnica expressiva, você ajuda de uma certa maneira a equilibrar o seu consciente com o seu inconsciente e manter a sua estabilidade emocional. Em tempos de isolamento social, é importante também que você possa entrar em contato com seus amigos, mesmo que seja por telefone, pelas redes sociais, manter uma interação. Você pode montar também grupos de bate-papo online, diversas formas que você possa não se sentir sozinho, porque muitas vezes é importante ficar sozinho para reflexões. Mas as pessoas que sentem uma necessidade maior de contato, é importante também continuar mantendo esse contato, nem que seja pelas redes sociais, através de chamadas de vídeo com os seus amigos. Ler livros, fazer atividades que você, às vezes, na sua rotina diária, não consegue fazer por falta de tempo. Então, esse momento, essas atividades são pequenas pérolas que você pode inserir na sua rotina, no seu cotidiano, que vão ajudar você a manter o seu equilíbrio emocional, diminuir a sua ansiedade e contribuir para que o seu sistema imunológico permaneça equilibrado e você não fique vulnerável à doença. Então, eu queria contar para vocês um conto que eu encontrei pesquisando na internet. Esse conto é atribuído ao Dalai Lama e diz assim: uma vez perguntaram para o Dalai Lama: o que mais te surpreende na humanidade? E ele respondeu: os homens, porque perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde, porque pensam ansiosamente no futuro e por isso esquecem-se do presente de tal forma que acabam por não viver nem o presente nem o futuro, e porque vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Então, eu encerro aqui esse vídeo agradecendo a presença de vocês. Muito obrigada e nos vemos no próximo vídeo.